Olá, caros telespectadores, bem-vindos ao programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos com o vice-presidente da Federação, o João Batista do Vale. Tudo bem, João? Tudo bem. Aos ouvintes e telespectadores desse programa, os meus sinceros e fraternais abraços, desejando a todos paz, saúde e muita felicidade. O tema de hoje é tirado de muitas pesquisas psicografadas, porque o João Batista vai falar sobre as 3 reencarnações de Allan Kardec. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Então, João, eu queria saber de onde você tirou, esses conhecimentos a respeito das reencarnações. Primeiramente, eu colhi em vários livros, poderia citar alguns deles. Um foi de Irmã Fox a Kardec, que foi um livro do Rizzini, que foi nosso companheiro aqui na Federação muitos Carlos anos. Toledo Rizzini, Rizzini, E peguei também no livro da Codificação Obras Póstumas e de alguns outros autores, que escreveram sobre a vida do nosso codificador. Então eu fiz uma síntese de tudo que eu li e montei esse tema, para poder levar às casas espíritas e a todos aqueles que quisessem ter oportunidade de ouvir. É verdade. Olha, o João fez uma palestra aqui na Federação no dia do aniversário da casa, dia 12 de julho, 12 de julho. E todos gostaram muito. Por isso que eu resolvi chamá-lo, para que vocês também conhecessem essas 3 revelações de reencarnações de Allan Kardec. Isso. É uma revelação psicografada, É uma revelação, não deixa de ser. Exatamente. Então, João, e aí então como que você colocaria Kardec assim do que se sabe? Claro que ele teve muito mais do que 3 reencarnações, Sim. Mas como que você colocaria nessas 3 reencarnações a primeira reencarnação? A primeira reencarnação que nós conseguimos levantar, evidentemente que ele já deve ter tido várias, mas que teve assim, uma expressão muito significante, principalmente para o meio espírita, foram essas 3 que nós vamos citar. Inicialmente, eu fui verificar qual era a fonte que dizia que ele foi o nosso Allan Kardec, esse nome Allan Kardec. Ah, sim. Aí eu fui na verdade o nome dele não é esse. Não, é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Hippolyte Léon Denisard Rivail. E cognome, cognominado de Allan Kardec. Então consta o seguinte, que em maio de 1855, ele estava comodamente acomodado em sua residência, em Paris, na rua Saint-Denis, no 59, e ele vai receber a visita de 2 amigos. Um chamava-se Pantier e o outro chamava-se Carlotte. E os 2 amigos vão fazer um convite a ele se ele aceitaria assistir uma sessão de mesas girantes. Porque naquela época as mesas eram magnetizadas, dançavam e divertiam o público. Aí ele não quis atender o convite, porque ele falou o seguinte, eu sou estudioso de magnetismo, e magnetismo é uma energia, então é possível magnetizar um objeto e fazer esse objeto se mover. Então ele declinou do convite. Certo. Posteriormente, depois de alguns meses, o Carlotte, que era um amigo dele há mais de 30 anos, voltou a fazer um convite com mais propriedade, dizendo que as mesas, além de girarem, elas respondiam perguntas. E aí ficou... E que estas perguntas poderiam ter como fonte os espíritos. Aí ele questionou com o Carlotte, falando que mesa não tinha nervo, não tinha cérebro, não era possível responder pergunta. Então ele aceitou o convite para ir fazer uma verificação. Entendi. Se realmente procedia. É porque ele era um cientista, não aceitava qualquer história, o que contassem. Exato. Ele precisava averiguar. Aí ele, o Carlotte e o Pantier foram à residência da senhora Pleine Maison, que era uma médium, já naquela época,
só que na média de efeitos físicos. E através dela também as mesas se moviam. Através do ectoplasma. Né? Eram mesinhas pequenas, mesinhas pequenas, chamada Queridon. Aí na residência da senhora Plainé Maison, que fica na rua Grandes Batelheiras, número 18, eles combinaram de encontrar algumas outras pessoas lá também, que eram de efeitos físicos. Né? Então foi ele, o Carlotte, o Pantier e a esposa dele, a Amélie. Chegando na residência da senhora Plainé Maison, estava presente a senhora Jaffé, que era uma médium de efeitos físicos, o senhor Boldin, que foi o pai daquelas duas jovens, a Caroline com 16 sim. e a Júlia com 14. Que trabalharam na codificação que vão trabalhar posteriormente. Para ajudá-la na codificação. Viu? E aí deu passividade uma entidade que cumprimentou o nosso codificador, né? Só que não revelou ainda para ele que ele seria esse nome Allan Kardec. Ele foi assistir uma sessão de mesas girantes para primeiro se inteirar do assunto. Posteriormente, o senhor Boldin convidou para ir também assistir sessão na casa dele. O senhor Rostand, que ficava na rua Tiquetone, também número 22. Então ele assistia a sessão nessas 3 casas. Certo. Em uma dessas casas, ele vai receber uma entidade, não ele, o médium Boldin vai receber uma entidade dizendo, esse espírito dizendo que era o mentor espiritual do Sr. Boldin, que é o pai daquelas duas jovens, né? Sim, sim. E que aquele senhor que estava presente ali havia sido colega dele quando eles foram sacerdote entre os druidas. E o nome daquele senhor que estava presente era Allan Kardec. Aí cumprimentou o nosso codificador no idioma Quinrica, que era o idioma falado pelos druidas. Oyu Liaig Jeter, que significa Deus, Luz, Liberdade. Olha. Só que aí o nosso codificador... Então o nome do codificador, quando druida, era Allan Kardec. Quer dizer, que aí ele teve essa revelação. Isso. Allan significa harmonia e druida vem de druid, significa saber. Olha, não estamos aprendendo, hein? E aí, posteriormente, então, como ele ficou sabendo, né, que ele havia sido codificador, aliás, que ele havia sido sacerdote druida, então aí nós fomos pesquisar para saber a respeito do druidismo. E descobrimos que o druidismo foi uma casta sacerdotal que viveu entre os povos celtas. E os povos celtas surgiram na Europa meridional e ocidental no ano de 1200 a.C. e se estabeleceram nos países chamados de As Gálias, que é a Espanha, França, a Inglaterra, a Reino Unido, né? Toda aquela região ali da Inglaterra, a Escócia. A região formava o lugar dos povos druidas. Isso, então. Eles se estabeleceram ali. E esses países tinham um único nome, que era as Gálias. E uma parte deles se estabeleceram também na Galácia, que vai merecer lá na frente uma epístola de Paulo. A epístola de Paulo aos Gálatas, os Gálatas eram os antigos celtas. Pois é. Então nós descobrimos também algo importante a respeito deles, que nós fizemos um levantamento, é que entre os sacerdotes druidas não havia nenhum sacerdote druida com menos de 38 anos de idade. Por quê? Porque primeiramente eles eram recrutados entre jovens de 20 anos, era feito assim um rigoroso selecionamento, para determinar se o indivíduo tinha tendência para o lado religioso, o seu grau de honestidade, o seu grau de familiaridade dentro da família, a sua conduta perante a sociedade. Então era feito um levantamento rigorosíssimo. Moral, né? Moral. E eles eram submetidos a um teste chamado teste de Ordalho, que era quebra-cabeças, para ver a capacidade deles de resolver aqueles quebra-cabeça. De inteligência também. Inteligência. Então, depois que eles eram super selecionados, aí eram admitidos no mosteiro, né, para viver lá
em regime de internato. Quer dizer que o Kardec, então, viveu nessa época. Viveu nessa época. Ele então, devia ser já bastante inteligente ele fez, e moralmente digamos elevado, assim, fez uma reciclagem, né, lá para depois, lá na frente, poder codificar a doutrina. Então, inicialmente, eles entravam como sacerdotes bardos, depois ovados, depois tambã e depois drizac. Mas olha como o João sabe. E depois ovados, né, que seria um pré-sacerdote, onde iam estudar direito, fundição de ferro, filosofia, já naquela época, né, um estudo assim mais simplificado. Aí então, depois de 18 anos de estudos, se formava como sacerdote druida, eram dispensados do serviço. 18 anos de estudo. Aqui o pessoal não pode reclamar, que são certos. Só certo. Né? Aí eles eram dispensados do serviço militar, não precisavam fazer o serviço militar, era conselheiro dos reis, e eles adotavam o culto à natureza. Então, a árvore sagrada deles era o carvalho e a ave sagrada era o cisne. Então, o cisne era uma ave que representava a espiritualidade no reino das aves. E o carvalho representava a espiritualidade no reino vegetal. Por quê? Porque eles eram reencarnacionistas metempsicosistas. E a metempsicose admite a retroação do espírito. E como eles eram metempsicosistas, então para eles a árvore era representante de um encarnado. Certo. E a ave também. Já era uma ideia de reencarnação, porém ainda um pouquinho deturpada. Exatamente. Né? Que nós kardecistas não aceitamos. Né? Não. Mas os hindus, por exemplo, o hinduísmo, que hoje é a segunda religião que tem mais adeptos no mundo, né? Não cristã, evidentemente, né? Porque o cristianismo está em primeiro lugar. Certo. O islamismo está em primeiro lugar quanto à quantidade de adeptos, e em segundo lugar vem o hinduísmo, que é praticado na Índia. O hinduísmo também, ele adota a metempsicose. Quer dizer, entre os hindus, se alguém praticar um crime hediondo nessa encarnação, na seguinte, como punição, ele pode vir como animal ou como planta. Tá vendo? Então, esse método da teoria da metempsicose já era aceita pelos druidas. Os druidas também aceitavam essa teoria. E eles usavam também um método de energização através da teoria da dendroterapia. A dendroterapia é energização através dos vegetais. Então, para eles, só dar uma explicação para os nossos caríssimos telespectadores. Segundo eles, a árvore, os galhos e as folhas recebem uma energia que vem do cosmos. Certo. Então, ela capta aquela energia. E aquela energia vai descendo pelo tronco. Só que as raízes, elas, segundo eles, né, captam uma energia primária que vem do centro da Terra. Solo. Essa energia primária, os orientais dão o nome de Kundalini. Tanto é que se você observar o anel de um médico, por exemplo, tem duas cobrinhas. Uma olhando para a outra. Uma cobrinha representa a energia que vem de cima e a outra cobrinha representa a energia que vem de baixo, que é o Kundalini. Olha lá, viu? Então, essa energia vem descendo pelo tronco, que é a energia que vem do cosmos, e a energia primária vai subindo. Então, eles determinam um local no tronco onde vai dar o encontro dessas duas energias. Então, determinando aquele lugar, o duir, que seria, no nosso entendimento, o médium de cura, né, que seria o passista, ele chamava duir. Então, o duir abraçava o tronco naquele local, se energizava para depois energizar seus companheiros. Olha! Então, esse método de energização, né, de cura, né? Que aqui na Federação é a fluidoterapia, né? Eles usavam esse método captando energia através dos vegetais, por isso que chamava-se dendroterapia. Como? Dendroterapia. Dendroterapia. Isso. Muito bom. Nossa, e curiosamente também que você adquiriu, não é, com essa pesquisa. E curiosamente também que eu consegui levantar até um fato interessante, que o curandeiro deles, que era o Duir, ele preparava medicamentos contra mordedura de cobra com a seiva do carvalho. E também um medicamento para fazer
baixar a febre quando os sacerdotes estavam febris. Então, um medicamento para fazer a febre ceder. Então eles iam no meio da floresta e abriam aqueles troncos caídos no chão já há muito tempo, que estavam apodrecendo. Sim. Abria aquele tronco e no meio tem uns bichões brancos, né? Parece lesma. E eles então pegavam aqueles bichões, né? Eles davam preferência aos mais gordinhos, porque para os druidas ser magrelo e não ter saúde, então eles pegavam os mais gordinhos. Então eles eram gordinhos. Os gordinhos, para eles terem mais saúde. Aí colocava no recipiente, adicionava ervas, ia lá na presença do febril para macerar aquilo ali, né? Quando o febril via, a febre já ia baixando, né? Joel! Aí o febril não queria abrir a boca de jeito nenhum, né? Aí ele estampava o nariz dele, ele era obrigado a abrir a boca para comer, para respirar. Aí jogava uma porção daquele medicamento, né, para a febre poder e a febre ceder. baixava. Aí das duas, uma, ou cedia a febre e o indivíduo desencarnava de uma vez, né? Então eles tinham esses detalhezinhos e falavam o idioma falava o idioma quinrica, né, que o Yuli Ag Jeter, né, que era o lema dele, significa Deus, luz, liberdade, né? E, como eu já disse, era conselheiro dos reis, admitia também druidezas. O celibato não era obrigatório, mas eles seguiam à risca, né, o celibato. Né? Então foi um povo assim, muito influente em questão de religião, um dos povos mais adiantados da época. Por isso que o Kardec vai fazer um estágio lá no meio deles. Né? E ele nessa época chamava Allan Kardec. Isso, o nome então, dele como sacerdote druida era, né? Allan Kardec. Dos sacerdotes. Isso. O Allan, como eu disse, significa harmonia e druide, saber. Né? Então ele já veio com essas particularidades. Né? Então. Já tinha um preparo maior, né? De espiritualidade, vamos assim dizer. Né? Embora sendo um cientista, na época que ele fez, né, a codificação, né, que ele codificou a doutrina, ele já era um homem muito inteligente, muito inteligente, uma cultura muito aprimorada. Culto, né? E muito bom também, muito né? bom. Muito justo. E na segunda... Isso, pode falar. Pois é, aí nós... Então você fez essas pesquisas sobre os povos druidas, os druidas. Né? E depois disso... como que veio o Kardec? Em que encarnação você poderia nos remeter? Isso. Aí, posteriormente, quando foi recebido o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, uma das médiuns mais capacitadas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas de Paris, cujo presidente era o nosso codificador, ela vai receber, chamava-se Hernance Dufour. Certo. E ela vai receber uma mensagem do Espírito de Verdade que mandou avisar o nosso codificador que ele havia sido o Jan Hus, que foi um educador tcheco. Então essas revelações sobre as reencarnações dele aconteceram praticamente quando ele estava tomando conhecimento da doutrina, né? Tomando conhecimento da doutrina, exatamente. Olha, então. Então aí nós tivemos que pesquisar quem era esse Jan Hus, que escreve, uns dizem Jean, né? Jean Hus, outros dizem Jan, né? Que no idioma tcheco, né? E Rus, curiosamente, Rus em tcheco pode significar três coisas: cisne, ganso ou pato. Olha. Então, se for cisne, o sobrenome dele na segunda reencarnação seria a ave sagrada dos druidas, que era o cisne, né? Que coisa. Então ele vai ter um sobrenome de cisne também como Rus, na segunda reencarnação dele como educador tcheco. E como que foi essa reencarnação? Então, aí nós fomos pesquisar a respeito desse Jan Hus para saber quem foi, né? Aí descobrimos que ele nasceu em 1369, numa cidade no sul da Tchecoslováquia chamada Ezinek.
Então ele nasceu ali, só que ele, curiosamente, ele era chamado de João Pato. E para não ser um termo pejorativo, então ele passou a ser chamado de João Cisne, que ele achou mais adequado, né, do que chamar de Pato. Mais elegante. Né? E posteriormente, então, ele preferiu ser chamado de João de Ezinec, que era a cidade onde ele morava. Onde ele nasceu, né? Onde ele nasceu. Aí ele foi para a cidade de Praga, na Tchecoslováquia, para estudar. Então, voltando em 1404, nós já vamos encontrá-lo como reitor da Universidade de Praga, na Tchecoslováquia. Ele havia se tornado um sacerdote católico. Olha. Da Ordem dos Agostinianos. Eu achei interessante essa Ordem dos Agostinianos, porque a gente vai ver lá na frente, quando ele vai codificar a doutrina, um dos guias espirituais dele vai ser o Santo Agostinho. Pois é. E o Santo Agostinho vai colaborar nas obras da codificação. Né? Se nós observarmos, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nada é uma coincidência, né? Na verdade, foi um preparo espiritual. E no plano espiritual já deveria haver o entendimento entre eles, né? Porque ele vai ser um sacerdote agostiniano. Então. Em 1404. Quer dizer que ele foi um sacerdote agostiniano. Em 1404. Olha que interessante mesmo. Foi bem programada a missão de Kardec mesmo, não é? A gente sente que isso aconteceu. Mas, João, então, agora nós vamos ter que dar uma paradinha. Eles estão me avisando que nós temos que ir para um pequeno intervalo. Tudo bem. Mas já voltamos. Já, viu? Ótimo. Rama Refeições, restaurante por quilo no local e entrega de marmitex para empresas. Cardápios saudáveis organizados com acompanhamento de nutricionista, legumes, verduras e frutas frescas selecionadas. Pratos com carnes, peixes e frango de ótima procedência, sucos naturais e sobremesas deliciosas. Visite o restaurante ou entre em contato para programar as refeições de seus funcionários. Rua Santo Amaro 269, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3104-0655 ou 3242-1517. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro codificado por Allan Kardec. Contém toda a doutrina espírita e, de forma clara, explica a origem do sofrimento, desvenda o mistério da vida e da desencarnação, assegura o progresso de todos os espíritos dentro do tempo e do espaço, sob a égide das leis divinas. Esses ensinamentos te ajudarão a encontrar o caminho do verdadeiro entendimento da vida. É um livro que muito acrescentará aos seus conhecimentos sobre espiritismo. À venda na livraria da Sede Central, Rua Maria Paula, 140, ou pelo telefone 3115-5544, ramal 204. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje falando sobre as 3 reencarnações de Allan Kardec. Com quem? Com João Batista do Vale. E aí, João, então nós estávamos... Onde mesmo que você estava falando sobre que ele foi um monge agostiniano. Né? Então, para que nós sintamos essa reencarnação assim como algo programado, né? Programado. Que ele já deveria vir depois, como Hippolyte, Leon Denisard, vai para poder fazer a codificação da terceira revelação divina, não é? Exato. Olha que caminhar importante que ele teve. Importante. Então, João, aí vai contando para a gente, porque é uma história linda. Isso. Só que o Papa, na época em que ele era reitor da Universidade de Praga, era o Gregório XII. E o Gregório XII mandou que um dos seus bispos fosse vender indulgências na Tchecoslováquia para arrecadar dinheiro para a igreja. Então, a venda de indulgência consistia no seguinte: o católico, para obter perdão dos seus pecados, ele tinha que pagar uma importância em dinheiro. Uau, então tinha que ser rico para então, ficar sem os seus pecados. Quanto mais pecado ele confessasse, mais tinha que pagar. Oh, meu Deus! Aí não começou a dar muito certo, porque as pessoas mais pobres começaram a sonegar pecado, né? Contava 1 ou 2 para pagar menos. Meu Deus! E ele também, ele dizia que o chefe da igreja não poderia ser Pedro,
Isso o Ian Hus, né? Não poderia ser Pedro, porque Pedro foi um apóstolo fraco, tanto é que negou Jesus por 3 vezes. E a igreja não poderia ter por base um apóstolo que havia negado Jesus por 3 vezes. Então, para o Ian Hus, o chefe supremo da igreja seria Jesus e não Pedro. Então, isso daí também vai criar um atrito muito grande entre ele e o Gregório XII. Ele já não aceitava as imposições não da aceitava. igreja, que na verdade não eram cristãs, muito cristãs, né? Já não aceitava. Já naquele tempo. Nessa encarnação. Nessa encarnação. Então ele propôs uma reforma na igreja. E o Papa, então, muito contrariado, o Gregório XII, mandou uma bula de excomunhão, né, para que ele deixasse a igreja. Quer dizer que foi excomungado? Foi excomungado. Olha. Aí o que acontece? Após a excomunhão, vem a Inquisição para poder aprisionar a pessoa. Mas como ele havia tido um aluno chamado George Ost, e esse aluno era um príncipe, e o George Ost tinha um palácio no sul da Tchecoslováquia. E ofereceu o palácio para ele se refugiar. Então ele fugiu. Ele fugiu para esse palácio. Para não ser preso pela Inquisição. Certo. Aí o Jerônimo de Praga, que havia sido seu professor e seu mestre, e o Jerônimo tinha assim, uma afeição tão grande por ele, que certa feita o Jerônimo chamou e disse assim: Ian, todos os meus conhecimentos eu passei para você. E você superou os meus conhecimentos. Então, a partir de agora, você será o mestre, eu serei o discípulo. Né? Num gesto assim de humildade. Puxa vida, perante a inteligência do Ian Hus. Que o mestre viu que a inteligência dele superou a dele. E então ele ficou confinado nesse palácio, nesse castelo do George Ost, né, do príncipe, até o ano de 1410, quando ele soube que iria realizar-se um concílio na cidade de Constança, um concílio religioso. E nesse concílio iria tomar parte 29 cardeais, 33 arcebispos, 150 bispos, 500 abades e 1.800 sacerdotes. Aí ele viu uma oportunidade de ir lá em Constança para tentar uma reforma na igreja. Mesmo escondido do jeito que ele estava? Olha aí que coragem. Aí o Jerônimo disse para ele assim: não vá, porque você pode ser aprisionado e ser condenado à morte. Aí ele respondeu para o Jerônimo: o homem que tem medo de morrer por aquilo que ele acredita, este homem não está pronto para viver. Olha, que profundo, hein? Puxa vida. Acreditava realmente numa vida pós-morte, né? Ou seja, na imortalidade da alma. Aí os dois, o Jerônimo e o príncipe, tiveram uma ideia de pedir um salvo-conduto para ele, para que ele fosse até Constança e não fosse aprisionado. Aí acionaram o rei da Hungria, e o rei da Hungria, então, mandou um salvo-conduto, que ele era amicíssimo do George Ost, né? Mandou um salvo-conduto dizendo que ele podia ir, podia ficar livre e voltar livre. E deu o salvo-conduto para ele. Mandou o salvo-conduto. Aí, depois do salvo-conduto, ele foi para Constança. Chegando em Constança, ele é aprisionado pelo bispo-chefe da Inquisição. Não adiantou? Não adiantou. Ele apresentou o salvo-conduto. O bispo falou que aquilo lá não tinha valor nenhum e fez uma proposta para ele. Se ele se retratasse de tudo que havia dito sobre a igreja e não voltasse a praticar mais aquilo, como punição, ele seria apenas condenado à prisão perpétua.
Apenas. Apenas. Mas se ele não se retratasse, seria condenado à fogueira. Meu Deus, a Inquisição era terrível mesmo, né? Aí ele falou para o bispo, jamais me retratarei, porque se eu me retratar, eu não viverei em paz com a minha consciência. E para não viver em paz com a minha consciência, é preferível a morte. Então ele foi confinado numa prisão. Aí no ano de 1414, eles vão lá retirá-lo da prisão para levá-lo à fogueira. Aí vestiram um roupão branco nele, né? Espécie de um camisolão branco, com chapéu na cabeça, escrito assim, este é herege. E vai levando ele pelas ruas de Constança em direção à fogueira. Aí o bispo teve uma decepção, porque ele pensou que ele ia pedir perdão, chorar, não me leve para a fogueira, né? eu me retrato. Mas muito pelo contrário, ele foi rindo e acenando para a multidão como se fosse indo para uma festa. Aí o bispo... É a fé, que já estava a fé, dentro né? dele, né? Aí o bispo, profundamente irritado, mandou parar o cortejo, chegou na frente dele e disse assim, você é um ganso herege. Lembra que quer dizer três coisas ruas, né? Ganso, cisne ou pato? Sim. Você é um ganso herege. Aí ele respondeu para o bispo, o ganso é uma ave modesta que não voa muito alto. Porém, outras aves do céu virão e estas voarão acima das armadilhas dos inimigos. Nossa, Então, profético, né? Incrível. aí ele faz uma profecia É. que realmente vai se concretizar lá na frente, quando em 1528 Martim de Lutero também se separa da igreja e funda o protestantismo, e o Martim de Lutero esposava os mesmos ideais dele. É. Então ele já fez uma previsão lá atrás, apareceu Martim de Lutero lá na frente, né? Que realmente fez uma reforma Uma reforma impressionante. grande. Então ele vai ser levado em direção à fogueira. Quando ele chega próximo da fogueira, uma senhora idosa, Carola, um fechinho de lenha na mão esquerda, e joga o fechinho de lenha lá para ajudar a queimar, e chama ele de herege. Aí ele olha bem para aquela senhora e falou assim, eu perdoo a sua santa ignorância. Corajoso. Mas já estava na fogueira mesmo. Aí então, ela é colocada no meio da fogueira e perguntam a ele quais são suas últimas palavras Eles gostavam de ritual, né? de ritual. Além de tudo, além de queimar Ritualístico. vivo, Tem ainda no tinha as meio, últimas palavras. últimas palavras. Meu Deus. Aí ele disse assim, hoje vocês torram um ganso, mas amanhã certamente retornará um cisne. Olha que frase. Que coisa, hein? Nossa. Aí então ele é queimado na fogueira. Vivo. Então essa encarnação, depois dos druidas, ele é queimado vivo. Então, né? Aí em 1416, o Jerônimo vai aprisionado também, que o Jerônimo vai lá em Constança, né, para saber que não tinha telefone, não tinha nada, ele foi até Constança para saber o que havia acontecido. Aí ele foi aprisionado também, e o bispo da Inquisição disse para ele que ele poderia voltar livre se ele se retratasse em nome do Jan Hus. E aí ele falou que jamais mancharia a memória do seu discípulo. Que tudo que o discípulo disse tinha o apoio dele. E que ele realmente era um dos que queriam uma reforma na igreja. Que coisa. Então ele é condenado também à fogueira, né? E perguntaram também no momento que foram acender a fogueira quais são suas últimas palavras. E as palavras dele foram interessantes. Aí ele falou assim, matando o homem, jamais matarão as ideias. Envergonhais a vida e dignificais a morte. Meu brado endereço a Deus a história. Vocês é que são os réus. Olha.
Que convicção, frase, né? Que frase interessante, né? Muito, muito mesmo, realmente. Aí ele acredita. Exatamente. Aí também ele é morto na fogueira, né? Puxa, que maravilha. E aí ele veio depois nascer em Paris. Ele nasceu em Paris? Na terceira reencarnação. Na terceira reencarnação. Nós vamos falar agora a respeito. Então vamos lá, João. Vamos lá. Vamos lá. Estou louca para saber. Isso. Aí Acredito que os nossos telespectadores também estão adorando a história de Allan Kardec, né? Isso. Aí 3 de outubro de 1804, nasce na cidade de Lyon, que antes de ser Lyon, no ano 63 a.C., foi uma cidade fundada pelos romanos. Ele nasceu em Lyon. Então. Cujo nome era Lugdunum. Então, Lugdunum foi fundado em 63 a.C., depois que recebeu o nome de Lyon. Então, ele vai nascer em Lyon, na rua Salas, no 74. O pai dele chamava-se Jean-Baptiste Antoine Rivail e a mãe Jeanne Louise Duhamel. Ele nasceu às 19 horas. O parteiro que fez o parto chamava-se Dr. Pierre Rodamel, que ficava na rua Saint-Dominique, número 78. Quantos detalhes, né? Como ele era de família católica, os pais, então, o batizaram. Ele foi batizado na L'Église de Saint-Denis de la Croix-Rousse por um sacerdote chamado Padre Bartley. Então, aí, depois que ele foi batizado, posteriormente, em 1410, a sua mãe já o manda para a Suíça. Ele estudou na Suíça. Vai estudar com o Heinrich Pestalozzi. Henri Pestalozzi, famoso. O Heinrich Pestalozzi. Famoso. Uma das escolas mais importantes naquela época da Suíça. O Pestalozzi, ele alugou um castelo, transformou o castelo numa escola, um internato, e os alunos, então, estudavam a nível de internato. Você vê, né, João, que desde que você começa falando dos druidas, depois Johann Ross, né? E Kardec, e Hippolyte, né, no caso, ele estudou bastante, né? Ele sempre foi estudioso, um espírito que aqui na Terra estudou bastante. Né? Exatamente. Então, em 1410, ele foi para a Suíça. Certo. Aí, estudar com Pestalozzi, evidentemente. 1814, 1810, ele foi para a Suíça. Certo. 1814, ele já vai falar fluentemente 5 idiomas, vai impressionar bastante o Pestalozzi, e substituir o Pestalozzi em aulas que ele não podia administrar. E ele ficou profundamente sensibilizado porque o Pestalozzi, ele adotou 40 crianças. E 40 crianças mongoloides, retardadas mentais, aleijadas, cegas, mudas. E o Pestalozzi dizia que aquelas crianças eram que precisavam de serem doadas, porque eram mais sofredoras. Então isso vai despertar no nosso futuro codificador o seu sentimento de caridade. Tanto é que quando ele vai deixar a Suíça em direção à França, que ele vai despedir do mestre, Pestalozzi, o Pestalozzi disse uma frase para ele interessante. Vivi durante anos inteiros cercado por muitas crianças mendigas. Dividi com elas o meu pão. Fiz-me por minha vez como um mendigo, para ensinar aos mendigos a viverem como homens. Então, disse essa frase. Que coisa linda. Ao seu aluno, né? Seu ex-aluno, né? Que havia se formado. E que estava em direção a Lyon. Aí, quando ele chega em Lyon, profundamente envolvido, né? O seu sentimento de caridade, ele vai fundar na rua Sèvres, número 35, o Célebre Instituto Rivail,
cujos 90% dos estudantes era pobre, que não podia pagar estudo e estudava de graça. Ah, tá vendo? Então ele vai abrir essa escola. Bondade dele, né? Isso. Alma boa. Isso. Aí, posteriormente, ele vai ver uma sessão de pinturas, exposição de pinturas, pintores famosos. E no momento que ele está vendo as pinturas, uma senhorita chega perto dele e disse a ele: "E eu conheço o senhor. O senhor é um professor e um escritor. Eu já li muito dos seus livros." Aí o nosso codificador perguntou para ela, que não era codificador ainda, né? Era o Messias Rivail, perguntou para ela o nome dela. Ela disse: "Eu me chamo Amélie Gabriele de Lacombe Boudet." Aí ele quis fazer... Quer dizer que ela já era fã, Ela do marido. Foi do marido. Amélie Boudet, esposa dele, Isso. né? E na época ela com 35 anos e ele com 28. Ah, mais velha aqui. Aí, para testar a capacidade intelectual dela, ele a convidou para ir com ele terminar de ver as pinturas. Então, à medida que ele via uma pintura, ele questionava com ela quem era aquele pintor, o que ela sabia a respeito daquele pintor. E ela dava a biografia do pintor. Nossa! Aí ele, ele viu naquela mocinha uma inteligência brilhante. Apaixonou. Apaixonou. Paixão à primeira vista. Aí quando terminou a exposição, ele perguntou a ela se ela tinha alguém para levá-la até a residência. Ela falou que não e que aceitaria prazerosamente a companhia dele. Aí pegou no bracinho dele. Né? Aí no dia 6 de fevereiro de 1832, eles se casam. Aí não tiveram filhos, né? Não tiveram filhos. E ela vai dar um suporte muito impressionante para ele, né? Também uma missionária, Isso. né, João? É aqueles casamentos que nós poderíamos classificar nos 5 tipos de casamentos, um casamento transcendental. Porque nós temos 5 tipos de casamentos, né? Não sabia. Temos o casamento acidental, Acidental. o casamento provacional, Provacional. o casamento sacrificial, Oxe, sacrificial. o casamento afins Afins. e o transcendental. Esse já é Os dois últimos aqui, né? jamais Digamos, missionário, né? devidamente... Porque tanto ele trabalhou em prol da casamento humanidade, entre missionários, né? trazendo a terceira revelação através dos espíritos, das médiums, como ela também depois ajudou muito, Ajudou né? muito. E durante o tempo todo também. Aí vai acontecer aquele episódio que eu disse no começo. Eles vão estar comodamente sentados na residência deles, né? Vai receber a visita do Fortier e do Carlotte, que vão convidá-los para assistir uma sessão de mesas girantes. A sessão de mesas girantes, que era a festa da época, o evento da época, né? Era alguma coisa incrível que acontecia, que todo mundo queria ver. Era um espetáculo, na verdade, né? Kardec que transformou tudo isso em ciência, filosofia e religião, né? Que lindo. Aí então ele vai receber o convite da espiritualidade, né? Através do Espírito de Verdade, que representava uma pleiade de espíritos superiores, aproximadamente 16 espíritos superiores, inclusive o guia dele, o Santo Agostinho, e vai fazer uma proposta para ele se ele aceitaria a missão de codificar a doutrina. Porque se ele não aceitasse, já tinha 2 reservas. Tinha o Leon Denis e o Camille Flammarion. O Camille Flammarion. Tanto é que o Leon Denis... Vieram na mesma época, porque deveria acontecer a terceira revelação, né? Caso ele não aceitasse. Olha como porque ele Deus poderia, com o livre-arbítrio, não nos aceitar. dá o livre-arbítrio, né? Deus, apesar de ele ter vindo com essa tarefa, ele poderia ter desistido. Isso. E uma particularidade interessante, dentro do nome dele, já tinha o Leon Denis. Hipólite Leon Denisard, Leon Denis. Então, dentro do nome dele já tinha o nome do substituto,
Nossa, e Leon Denis que era o tem Leon uma Denis, série de livros maravilhosos se também. ele não tivesse aceito. E se o Leon Denis também não aceita, tinha um Camille Flammarion. Camille Flammarion. Camille Flammarion foi aquele que fez um discurso, não foi? Isso, recebeu. Na lápide de Recebeu Kardec, o Nobel quando ele de Medicina, desencarnou. né? Ah, é, também, né? Também o Nobel de Medicina, uma inteligência brilhante, que vai fazer o discurso fúnebre no enterro do nosso codificador. Dizem que a lápide de Kardec é uma das mais visitadas, né? Lá No Père Lachaise, na quadra 44. No Père Lachaise. Muitas pessoas vão para a França para visitar esse túmulo, né? Inicialmente ele foi sepultado no Montmartre, né? Ah, Ficou lá durante 9 anos. depois é que ele Depois foi... que foi trasladado para o Lachaise. Père Lachaise, juntamente com os restos mortais da esposa dele. A Amélie Gabrielle também tem os restos mortais no Também Père está Lachaise. lá, né? Naquele E tem um túmulo formato em estilo druida. diferente também, Estilo né? druida, né? Duas Estilo pedras verticais e uma horizontal em cima. Olha. Eu vi uma reportagem na televisão uma vez, está sempre florido, as pessoas levam flores. Flores. Tem muitas pessoas que gostam, né? Que gostam. Do trabalho todo que ele realizou em vida, Exatamente, né? E vão prestar assim uma homenagem. Uma vamos dizer, homenagem. né? A gente aqui sabe que, né? Ele é um espírito, o corpo não está mais lá. Mas é uma forma, talvez, de homenagear o espiritismo, tudo que foi feito, de agradecimento pela terceira revelação, não é? Exatamente. Porque, afinal, Deus é muito misericordioso. Misericordioso. Né? Ele trouxe para Moisés a primeira revelação, porque eles não entendiam quase nada. Depois veio Jesus, que falou profundamente, mas com pessoas ainda, né? Ainda não, né? com muito entendimento. Veio a igreja que modificou quase tudo que Jesus falou, fez tudo como do seu jeitinho. Seu jeitinho. Né? Do seu jeitinho. Mas veja que interessante, Kardec já não era, ele não aceita o catolicismo. Ele nasceu de uma família católica. Sim. Mas enquanto Foi ele estudar estudava num na país Suíça, protestante. ele era protestante. Foi estudar num país protestante. Você veja só. E se tornou Então, codificador da nossa o espírito doutrina. é o espírito, É. né? Ele adquiriu know-how, né? Porque É. ele também não poderia codificar a doutrina sem conhecer alguns aspectos de outras religiões. Claro, ele tinha Isso faz parte da cultura, conhecimento né? Da cultura da profundo. pessoa. Não, e pelas perguntas que ele fez aos espíritos, impressionante. dá para ver que uma cultura. ele era um gênio, nós podemos imaginar isso. E as perguntas Porque que as ele perguntas faz profundas. no Evangelho segundo o Espiritismo, ele pois conhecia a fundo a Bíblia. Quem não conhece a Bíblia não tinha condições de fazer aquelas perguntas. Não tinha condições de fazer aquelas perguntas. Então ele Vê como estudou. ele pergunta direitinho sobre cada passo de Jesus, cada milagre, né, que era considerado milagre, como aquilo é desvendado de forma linda no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que estão nos assistindo, que porventura ainda não sejam espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo retrata assim, os ensinamentos retrata morais de Jesus. Tudo. E nos faz muito bem, porque é um modo que nós temos que nos conduzir para sermos mais felizes, na verdade, para amarmos o nosso próximo, não é? Muito. O livro A Gênese, por exemplo, ele não poderia fazer aquelas perguntas se ele não conhecesse o Antigo Testamento. Nossa. O Antigo Testamento que relata a Gênese, a origem. É verdade. Então ele foi um profundo estudioso da Bíblia. Eu queria que você dissesse, João, que você falou na palestra sobre o espiritismo, né? Porque muitos confundem espiritismo com outras religiões espiritualistas. Isso. Quem foi que deu o nome de espiritismo? Quem trouxe esse nome? Espiritismo e espírita. Espiritismo foi o nosso codificador. Allan Kardec. Espírito, esse nome já existia, mas espiritismo... Não. Não, o Kardec é que trouxe. Certo. Tanto é que nós somos espíritas. Espíritas. Não há necessidade de dizer espírita kardecista, porque não existe dois de vez espiritismos. em quando precisa, João. Porque mas eu também sou. Não, mas é outra... né? Porque o kardecismo... outra prática, exatamente. vamos assim dizer, porque o espiritismo não tem rituais, não existe rituais no espiritismo. Mas algumas religiões que têm rituais se dizem espíritas. Mas a título de conhecimento, às vezes a gente fala, não, mas então, não, eu estou apenas sabe o que citando eu sou espírita kardecista. Alguns dizem assim, que a gente é espírita mesa branca. Mesa branca, não falam, como se dependesse de cor de mesa, né? Por que você acha que chamam de mesa branca? Também para diferenciar há um tempo atrás, não é isso?
Porque o branco representa pureza, Aham, né? E o escuro, impureza. aham. Então, a mesa branca seria uma mesa pura, onde se pratica um ritual puro, Ah, para então veio fazer daí. essa diferença, né? É, E o porque kardec- chamavam o espiritismo, o espiritismo kardecista, digamos, né? Que não se fala espiritismo kardecista, porque o espiritismo já quer dizer... já quer dizer a nossa kardecista, doutrina. que é ciência, filosofia e religião, Isso. né? Mas eles chamavam de mesa branca. Eu lembro que a minha avó Mesa falava, eu branca. vou lá na Maria Paula, é mesa branca. Mesa branca. Falava para o meu pai, para dizer não que ficar é- apavorado. Exatamente. Mas lá é mesa branca, ela falava. Mesa branca. Muito bom. Eu de vez em quando via junto também, né? Porque se nós falássemos kardecismo, existiria o kardecismo se ele tivesse fundado. Não foi uma Mas como fundação de Kardec. como foram os espíritos, Isso. então é espiritismo. Muito bom nós falarmos sobre isso, né? Ele não foi o fundador, ele foi o codificador. Então, O ele próprio pegou Divaldo todas- Franco, ele citou uma vez que perguntaram para ele se ele era espírita kardecista. Ele falou, não, eu sou espírita, porque já significa tudo. Significa Não tudo. precisa dizer kardecismo, né? Às Mas vezes aqui a nós gente temos fala, ainda esse hábito, porque pra as outras diferenciação religiões mesmo, né? as outras religiões afro, elas se dizem também espírita. Né? Então, Porque acreditam em espíritos, isso. né? Então, para Que haver acreditam uma em diferenciação, reencarnação. a gente cita o kardecismo, mas entre nós não há necessidade, né, de dizer nós, não. espírita kardecista, né? Tá certo. João, já me mostraram ali uma plaquinha que o nosso horário terminou. E você já está convidado para vir contar outras histórias aí, que eu vi que ótimo. você gosta de estudar também, também. né? E pesquisar, e nos trouxe aquela palestra maravilhosa no dia 12 de julho, que foi o aniversário de 82 anos da 82 Federação. E hoje essas explicações minuciosas, tudo, que eu tenho certeza muito agradou os nossos telespectadores. Obrigado. Obrigada, João. Eu que agradeço. Venha mais vezes, Foi muita viu? honra Muito participar obrigada. do seu programa. Quando necessitar, estou à inteira disposição. Muito obrigada, muito obrigada. E hoje, como não tivemos a pintura mediúnica, vamos ler para vocês uma psicografia de Chico Xavier do livro Fonte Viva, psicografada por Emmanuel. Renasce agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Palavras de Jesus em João, capítulo 3, versículo 3. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço, anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. E assim vamos encerrando esse encantador programa falando sobre as reencarnações de Allan Kardec. Vamos encerrando este programa Um Sentido para a Sua Vida, certos da sua audiência na próxima semana. Muito obrigada.